nossos telespectadores têm uma comunicação muito bacana com a gente através do nosso site, através do nosso e-mail. Então, reunimos algumas perguntas para vir até a nossa consultora de saúde bucal, doutora Larissa Schitzler-Hart. E então, hoje vai ser sabatina. Porque realmente as pessoas têm muitas dúvidas, né? O pessoal chega aqui com dúvida? Chega. A maioria das pessoas tem 1000 perguntas para fazer e a gente procura responder da melhor maneira possível para elucidar essas perguntas. A nossa telespectadora Janaína, ela gostaria de fazer um clareamento. Existem tantos, né? Mas ela tem muitas restaurações de resina nos dentes da frente. Ela pergunta se o clareamento vai funcionar nesse caso, por exemplo. Muita gente quer clarear os dentes, não sabe como, quer ter um sorriso branco. Provavelmente as restaurações de resina elas não vão ficar branquinhas como os dentes. Então vai ter diferença de cor. Se essas restaurações forem realmente muito amplas, o ideal é fazer algum outro tipo de tratamento, como existem as facetas, que são fragmentos de porcelana que você coloca sobre os dentes, com um pequeno preparo, já que ela já tem um desgaste por causa das restaurações de resina, então fica um sorriso branquinho do jeito que ela quiser, sem o clareamento em si, mas vai clarear os dentes. Então é uma opção muito boa também. Porque existem vários tipos de clareamento. Às vezes as pessoas falam, clareamento a laser, né? Que a gente já comentou tantas vezes aqui. As pessoas realmente têm muita dúvida. Vamos aqui. A Daniela, ela tem os dentes muito curtinhos. E ela mostra muito a gengiva quando sorri. Há alguma solução que não seja muito agressiva? Essa também é uma pergunta legal. É uma pergunta bem difícil essa. Na verdade, depende do caso, né? Ela pode ter os dentes curtinhos e o sorriso gengival pode ser um problema esquelético, ou seja, do rosto dela mesmo. Então, existe uma proporção que muitas vezes precisa realmente de uma cirurgia um pouco mais, como ela chama de agressiva, né? Mas uma cirurgia ortognática. Mas em muitos casos, aliás, na maioria dos casos de sorriso gengival, se soluciona isso com uma cirurgia, uma gengivoplastia, que a gente chama de uma cirurgia plástica gengival, para reduzir essa diferença de tamanho. Então, a gente consegue reduzir bastante o tamanho da gengiva, mostrando mais os dentes, que muitas vezes o dente não é que ele é pequeno, o dente só está coberto por gengiva. Então, a gente tira essa gengiva e mostra o dente que está baixo. A gengiva chama mais atenção que o dente, então é legal a gente conseguir dar uma melhorada nisso. Funciona muito bem. É verdade. E o contrário, por exemplo, agora a pergunta é minha. Que tenho esses dentões de coelhinho aqui na frente. Aí abaixa a gengiva, como é que faz? Ou sobe as outras? É o sonho de tanta gente, no dente grande, você não gosta? Não, existem outras soluções também de enxerto de gengiva. Não é tão eficiente quanto o oposto, mas também tem se usado bastante. A gente faz e tem bastante resultado. A Fernanda diz que viu o programa com a Karina K. Realmente, aquele programa foi tudo de bom. E tem vontade de arrumar os dentes, mas não quer colocar o aparelho, que é aquele aparelho ortodôntico. Qual o tratamento que a Karina K fez? A Karina fez o tratamento corretivo com facetas de porcelana. A gente fez um preparo do dente depois de ter feito um bom planejamento, porque era um caso bem complexo, mas ficou muito bom porque a gente conseguiu aliar a naturalidade das facetas de porcelana num sorriso bem difícil, que era o sorriso da Karina, e ficou realmente muito bom. A gente faz muita coisa com fragmentos de porcelana também. Quando um paciente tem uma pequena alteração no formato e na posição dos dentes, às vezes um espacinho entre os dentes, um dente um pouquinho mais longo que o outro, um dente um pouquinho mais tortinho. Então, existem tratamentos não agressivos, sem desgaste dental, só para corrigir esses desalinhamentos dentais. O Augusto, ele tem vergonha de sorrir, pois tem os dentes muito escuros e manchados. Ele pergunta qual o melhor tipo de tratamento no caso dele. Olha, muitas vezes o clareamento dental é o suficiente, mas depende da origem desse manchamento. Se de repente ele só tem o dente escuro por hábitos alimentares ou se é genético, isso muitas vezes o próprio clareamento resolve. Tem que ver a causa dessas manchas, se elas realmente são manchas mais razoavelmente tratáveis ou se elas têm que ser cobertas com algum outro tipo restaurador, né, de tratamento restaurador. Mas, na verdade, todos os tipos de mancha
tem tratamento. Olha, gente, nós temos aqui vários casos, mas o nosso tempo chegou ao fim do nosso quadro de saúde bucal. Continue nos escrevendo, se você quiser pode entrar em contato direto também através do site da doutora Larissa, que está aí na telinha, né? Ali vão estar, inclusive, publicados todos os casos, né, que vocês quiserem, que vocês entrarem em contato. Eu acho que essa comunicação com o telespectador é muito bacana, né? Sinal que eles estão se sentindo à vontade, né, para perguntar. E podem ficar à vontade, a gente está sempre disposta a responder ou elucidar qualquer dúvida. Muito obrigada mais uma vez pela participação no nosso programa. Para nós é uma honra ter uma pessoa que estuda tanto e que, inclusive, vem com novidades aí, está indo para Nova York mais uma vez, mas isso é um assunto para um próximo programa, porque, sem dúvida, vão ter muitas novidades. Ficamos aqui o nosso quadro de consultoria Saúde Bucal com a doutora Larissa Schitzler-Hart. Continue escrevendo para gente.